E eu convido você aí na sua casa, vocês que estão aqui também, com toda a reverência, com todo apreço, a abrir as suas Bíblias no Salmo 77. Salmo 77. É o salmo que nós vamos meditar nessa oportunidade. Salmo 77. Você na sua casa já abriu a sua Bíblia aí no Salmo 77? E aqui, vocês já acessaram a este salmo da palavra do Senhor, este salmo de Asaf. Acompanhe a leitura, irmãos amados. Ao mestre de canto Jedutum, salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa por todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também todas as tuas obras, nas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em águas, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do seu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho. As tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste, como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. É engraçado como as crianças têm uma predileção, uma preferência por coisas doces. Se você der alguma coisa para uma criança que tenha um elemento salgado e um doce junto, ou algo que não seja tão doce assim, a criança vai preferir o doce. Há algum tempo atrás, quando eu era uma criança, eu pegava aquelas bolachinhas recheadas, e eu tirava a bolachinha, separava do recheio, e eu comia o recheio da bolachinha. Faz parte da infantilidade da vida, o paladar infantil. E eu diria que essa geração de evangélicos de hoje é marcada por esse tipo de superficialidade. Pela negação das coisas amargas da vida, pela negação dos momentos tristes da vida, pela negação dos momentos mais terríveis que acometem até mesmo os crentes. A maioria dos evangélicos, sejam eles adolescentes, jovens, negam que servir a Deus também é algo difícil. Eles estão acostumados a ouvir, você é o centro. Você é o centro de Jesus. Eles estão acostumados a ter os seus egos ali, amaciados. Como alguns costumam dizer, é uma geração que spoilers machucam. É uma geração que não está acostumada com a realidade da vida. E por isso se decepciona com Deus. E por isso se decepciona quando Deus não dá algo para ela, como uma criança birrenta que não tem aquilo que os seus pais poderiam dar, e até mesmo não poderiam. Amados irmãos, você que está me ouvindo, vocês todos aqui, este salmo é uma viagem para a realidade da vida.
Aqui encontramos a realidade. Aqui nós tiramos um pouco aquele vislumbre das narrativas heróicas da Bíblia, onde nós vemos Davi derrubando o gigante, onde nós lemos várias narrativas maravilhosas da Escritura, todas elas mostrando grandes heróis. Aqui tudo isso cai. É no livro dos Salmos que nós vemos a alma do herói, a alma do poeta. E a alma do poeta é tão perturbada, enfrenta tantas decepções, tem tantas dúvidas, é tão instável como a alma de qualquer cristão comum. Essa é a realidade dura da existência cristã. Que nessa noite a gente não fique só no recheio, não só no doce, mas também que a gente olhe para o nosso próprio coração. Por isso eu quero falar para todos os irmãos debaixo do seguinte tema: você que está na sua casa, enfrentando a angústia de uma maneira correta. Enfrentando a angústia de uma maneira correta. Este salmo é dividido em 4 partes. Em cada uma dessas 4 partes nós podemos ver como Deus, através de Asaf, nos ensina a enfrentar a angústia de uma maneira correta. A primeira parte, versículo 1 até o versículo de número 3, nós vimos, irmãos, e parece que nós conseguimos enxergar quando nós lemos este salmo, o grito de Asaf, o clamor de sua alma. Ele diz: elevo a Deus a minha voz. Literalmente, eu grito a Deus, eu clamo. E ele repete: elevo a Deus a minha voz, para que ele me atenda. No dia da minha angústia eu procuro o Senhor, as minhas mãos se erguem de madrugada para alcançar o meu Deus. E ele retrata essa realidade de uma forma tão tremenda, onde ele diz que não encontra consolo para a sua alma. Ele busca ao Senhor no momento de angústia, mas ele não encontra nenhum consolo para a sua alma. Nem sempre vamos buscar a Deus e sentir a sua presença. Nem sempre devemos buscar a Deus somente quando sentimos alguma coisa. Às vezes nós não sentimos nada. Essa é a realidade da vida cristã. E isso que este salmo está nos mostrando. O que é mais perturbador nesta primeira parte é o versículo 3. Onde ele diz o seguinte: lembro-me de Deus e passo a gemer. Ele medita sobre Deus e passa a ficar triste. Ora, mas a lembrança de Deus não deveria nos alegrar? A lembrança de Deus não deveria nos deixar mais consolados? O salmista, em meio ao seu desespero, ele se lembra de Deus e isso traz mais tristeza ao seu coração. Isso o deixava mais perturbado. A lembrança de Deus o desanimava. Que aflição terrível Asaf estava passando. Nesse primeiro ponto, Asaf nos ensina, e Deus, acima de tudo, nos ensina através deste salmo, que devemos enfrentar os momentos de angústia nos voltando para Deus. Veja que apesar do desespero nas palavras de Asaf, ele se volta para Deus. Ele não se volta para um falso Deus. Ele não se volta para uma falsa divindade. Asaf não se volta para os seus pecados, ele não se volta para a idolatria, ele se volta para Deus. Ele clama, ele persiste, ele procura, ele se lembra do Senhor. Alguém disse no passado que um homem não pode descansar em seu leito enquanto a sua alma não descansa em Deus. Asaf estava procurando isso, embora ainda não tivesse encontrado até o momento deste salmo. O Salmo 142, nós vemos palavras parecidas. Versículo 1 em diante diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Hebreus 5:7 vai nos dizer também que o próprio Jesus, nos seus dias de tribulação, buscou a Deus com clamor e lágrimas e súplicas. Sim, Jesus, o nosso Senhor, sendo perfeito, clamou, gritou, buscou a Deus em seu momento de maior angústia. Irmãos, para nós, talvez,
estes primeiros 3 versículos não sejam uma demonstração de fé. Mas há salmos ainda piores, e eu quero usar como paralelo, por exemplo, o salmo de número 88. O versículo 14 em diante diz o seguinte: olha o que o salmista diz: por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. E ele termina o salmo da seguinte maneira: para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Uma linguagem figurada que quer dizer: Senhor, o Senhor não deixou ninguém comigo, eu me sinto completamente sozinho. Aí você vai pensar, essa é uma demonstração de fé? E eu digo para você, é uma demonstração de fé, porque ele não está colocando o seu desespero diante de uma divindade falsa, diante de uma ideologia, diante de algo idólatra, ou diante de um vício. Ele está buscando ao Senhor, mesmo com palavras desesperadoras, ele está buscando ao Senhor. Primeiro ponto, então, devemos olhar para Deus, nos voltar para Deus nos momentos de maior angústia. A segunda parte deste salmo, o Salmo 77, versículo 4 até o versículo 10, ele vai mostrar, o salmista, as indagações do seu coração, as indagações profundas do seu ser. Isso, a partir do verso 4, diz o seguinte: não me deixes pregar os olhos. Ele está falando que Deus não deixa ele dormir. Você já teve uma noite de muita insônia? Por algum motivo, o salmista também. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias, olha só, aqui a gente tem uma dica do que estava perturbando Asaf. Penso nos dias de outrora, trago lembrança dos anos passados. Ele se lembrava daquilo que Deus tinha feito no passado, né? De todos os milagres de Deus. E ele começou a indagar no seu íntimo, versículo de número 6, de noite indago o meu íntimo, o meu espírito perscruta, ou seja, o meu espírito faz algumas perguntas. Quais são essas perguntas? Deus rejeitou para sempre? Acaso ele nunca vai ser favorável? Nunca mais? Ele cessou perpetuamente a sua graça? A promessa dele caducou, passou para todas as gerações? Deus se esqueceu de ser bom? Na sua ira ele reprimiu as misericórdias? E aí chegamos diante do verso 10, onde o salmista descobre qual era o problema do seu coração. E no verso 10 ele diz o seguinte, veja, na tradução que você tem aí, se você tiver a RA. Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. O texto hebraico aqui é de difícil tradução. Mas, muito provavelmente, esse versículo 10 quer dizer o seguinte: é como se ele dissesse, eu sei o que está me afligindo. O meu problema é pensar que Deus mudou. O meu problema é pensar que Deus mudou a sua destra, que a destra de Deus não age mais. É pensar que Deus não age mais. E ele identifica o problema do seu coração. Mas sabe como ele identifica? Ele enfrentou o seu coração. Por isso, a segunda lição que nós aprendemos aqui é que nós devemos então enfrentar os medos mais obscuros de nossa alma nos momentos de aflição. Isso não é fácil, porque quando examinamos a nossa alma de forma superficial, pensamos que está tudo bem. Mas quando examinamos as nossas dúvidas, os nossos anseios, os nossos medos mais profundos, aí nós descobrimos que não é bem assim. A ponto do puritano John Bunyan dizer que a oração é um derramar sincero diante de Deus. Não devemos ser hipócritas diante de Deus e orar, Senhor, está tudo bem comigo, está tudo maravilhoso, e o nosso coração não está sentindo isso. Nós devemos dizer a verdade, Senhor, não estou me sentindo legal, Senhor, não estou me sentindo bem. Sabe o seguinte, Senhor, eu não estou conseguindo acreditar. Eu olho para o passado e vejo os teus atos, e olho para o presente e não vejo. Asaf está dizendo isso. Mas para tanto, Deus quer sinceridade na nossa oração.
O terceiro momento deste salmo, versículo 1 até o versículo 15, o salmista já começa a ver uma mudança no seu próprio coração. Ele começa a olhar para o passado já não mais com aquela mentalidade deprimida, pensando que Deus mudou o seu modo de agir, ou que Deus não pode agir mais. Ele começa a olhar de uma maneira diferente para o passado, porque afinal de contas o passado não deveria nos trazer tristeza, visto de uma perspectiva correta. E no versículo 11 até o versículo 15, ele vai fazer uma retrospectiva das obras do Senhor. E versículo 11 diz o seguinte: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Senhor Deus, é um caminho de santidade. Veja esses verbos no texto: recordo, lembro, considero, cogito. Tudo isso remete à realidade de que o salmista agora está fazendo uma retrospectiva dos atos do Senhor. E ele chega à seguinte conclusão no versículo 13: o teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Em outras palavras, Senhor, o Senhor sempre faz aquilo que é certo. O Senhor sempre faz aquilo que é correto. Nos teus atos, Senhor, não há nada que seja imperfeito. Se você pensar na evolução da tecnologia nos últimos anos, nós estamos vendo aqui, né? Câmeras de todos os tipos. E na minha época, lançaram aquele maravilhoso 4 em 1. Você lembram disso? Era o CD, era o deck, até gravava, né? Duas fitas. Tinha lá o disco também, tinha rádio. E todo mundo na época pensava: isso não pode ser melhorado. Isso daqui é muito bom. E hoje nós estamos vendo que tudo que o ser humano faz pode ser melhorado. Por mais que o ser humano faça uma coisa, com a criatividade que Deus deu para ele, e essa coisa seja muito boa, sempre pode ser melhorado. Mas, irmãos amados, o salmista está dizendo aqui que tudo que Deus faz é perfeito. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor fez isso no passado, isso não pode ser melhorado. O teu caminho é um caminho santo, puro. O teu caminho é perfeito, ó Senhor. E o coração do salmista começa a mudar nesse contexto. Versículo 14: tu és o Deus que opera as maravilhas, entre os povos tem feito notório o teu poder. Ou seja, o Senhor se revela através de todos esses atos. E o versículo 15: com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Por isso, o terceiro modo de enfrentar os momentos difíceis e de angústia é olhando da maneira correta para o passado, de forma que isso traga para nós esperança para o presente e para o futuro. Veja, irmãos, estou dizendo isso porque nem sempre olhar para o passado traz lembranças boas. O salmista começou o salmo olhando para o passado e sentindo amargura em seu coração. Nós estamos no meio de uma pandemia, no final talvez dela, ou pelo menos da quarentena. E talvez você olhe para o passado, você se lembre de coisas boas que aconteceram, e hoje você se entristeça por aquilo que está acontecendo. Talvez você se lembre como foram os outros aniversários da federação. Aquela alegria, todo mundo reunido, vocês podiam se abraçar, podia chamar muitas pessoas, não tinha quase limite, né? Pode vir. E hoje você olha o aniversário deste ano, está sendo transmitido de uma maneira diferente, de um jeito diferente. A maioria dos crentes perdeu a noção de que a reunião presencial é importante. Muitas pessoas não vão voltar mais a congregar. Talvez coisas boas que nós vimos, sim, em termos humanos, não veremos mais. Talvez olhar para o passado nos traga mais tristeza do que alegria. Mas o que o salmista está mostrando para nós é que nós temos que olhar para o passado da maneira correta. O Deus que agiu no passado vai agir da mesma maneira no presente. Por mais que os meios humanos não sejam os mesmos meios, Deus sempre age da maneira que Ele quer.
nada pode limitar o nosso Deus. Por isso é importante, irmãos, entender o nosso contexto e olhar para o passado, ao invés de olhar somente aquilo que não temos, olhar para aquilo que nós temos. Tem gente que vive uma vida tão, assim, de ingratidão, porque vive reclamando. Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aí você tem um carro, né? Eu queria ter o outro carro. Né? A pessoa nunca olha e pensa, o que Deus me deu? O que eu tenho? Eu vou louvar a Deus por aquilo que eu tenho. Essa é a casa que Deus me deu. Esse é o veículo que Deus me deu. Esse é o trabalho que Deus me deu. Primeiramente eu devo louvar a Deus por aquilo que eu tenho, olhando para o passado, olhando para aquilo que Deus me deu de uma maneira correta. E por último, irmãos amados, versículo 16 até o versículo de número 20, aqui está o ápice, o máximo da retrospectiva que o salmista faz. Agora ele olha para o maior evento de redenção do Antigo Testamento, que é a libertação do povo do Egito. Ele olha para este momento máximo de redenção e ele termina a sua retrospectiva louvando e exaltando o nome de Deus. O salmista recorda a cena da redenção do Antigo Testamento, que é, vamos ver aqui, que é a libertação do povo. Versículo de número 16, reparem. As águas viram o Senhor, ó Deus, a abertura do mar. As águas te viram e as águas temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. A libertação do povo. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Versículo 20, último. O teu povo tu o conduzistes como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Ele termina dizendo que Deus é aquele que pastoreou o seu povo no meio de tudo isso. Isso traz tremendo consolo, meu irmão, minha irmã, aqueles que estão em casa. Porque em um momento de angústia tão grande, nada melhor do que saber que o Deus que pastoreou o povo dele é Deus para pastorear também o meu e o teu coração e para nos livrar de todas essas angústias. A essa altura, irmãos amados, o salmista já passou do desespero para a admiração. Semelhante àquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo em Romanos 11, um texto bem conhecido, versículo 33 a 36, em que o apóstolo Paulo está falando no contexto anterior da predestinação, da eleição, da soberania, e de repente o apóstolo Paulo para um pouquinho, opa, calma aqui. Ó, profundidades das riquezas. Eu não consigo entender isso daqui. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem pode ensinar alguma coisa para Deus? Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E aquele passa então da cova para a admiração ao Deus da sua vida. Por último lugar então, devemos fazer no momento de angústia, é o que ele fez. E isso aplicado para nós é olhar para o maior momento de redenção da nossa história. Qual é, ou qual foi o maior momento de redenção da nossa história? A morte de Cristo, a cruz de Cristo. E nós temos vantagem em relação a Asaf. Asaf não sabia disso. Ele olhou para o maior momento de redenção do Antigo Testamento. Nós olhamos para o momento que, aquele momento que Asaf estava olhando, representa, ou apontava. O momento da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para a cruz de Cristo, nós cristãos olhamos para algo muito maior, para a cruz de Cristo. John Bunyan escreveu um livro chamado Peregrino, muito conhecido, talvez muitos aqui, você que está em casa também talvez tenha lido. Em determinado momento, um personagem chamado Cristão, com um fardo nas suas costas, querendo chegar no local onde um personagem evangelista havia dito para ele que ele chegaria ali diante da cruz e o fardo cairia das suas costas. Esse momento dramático, ele chega diante da cruz e automaticamente o fardo cai de suas costas. O estudo das histórias da Bíblia traz
fé a nós. E eu diria mais, irmãos amados, que este é o nosso maior legado. O maior legado da igreja, aquilo que a igreja recebeu de mais importante, é uma história, é um elemento histórico. Veja como isso é maravilhoso, um elemento histórico. Isso é tão importante, irmãos. A morte de Jesus ter acontecido na história é tão importante que há discussões a respeito disso, ao ponto dos teólogos liberais não acreditarem mais nisso. Eles dizem, não, eu creio em Jesus, mas eu não creio nessa história. Isso é tão importante para nós que João, começando a sua primeira carta, combatendo a semente do gnosticismo e do docetismo do primeiro século, ele diz o seguinte, que ele estava pregando a Jesus, aquele a quem o olho dele viu, ele pôde apalpar e os ouvidos dele ouviram. O que ele queria dizer? Jesus existiu na história. Jesus veio fisicamente e existiu na história. Esse não é um conto da carochinha. E esse legado é tão importante, irmãos amados, que nós temos até um de nossos sacramentos que apontam para ele. O sacramento da ceia. Nada mais é do que trazer à memória aquilo que já aconteceu e passar isso para as outras pessoas, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. O maior legado da igreja é a história de Jesus Cristo, que nós não recebemos de Cristo. Por isso a nossa doutrina é apostólica. Nós recebemos dos apóstolos. Ninguém aqui viu Jesus, mas os apóstolos viram Jesus e passaram para os seus discípulos, que passaram para outro legado. O que ele deixou, o que Jesus deixou foi isso. Isso foi passado para nós devemos passar para as outras pessoas. E especialmente nos momentos de angústia, nós devemos olhar para este momento de maior redenção da nossa história. A cruz de nosso Senhor, Jesus Cristo. Você consegue olhar agora para o passado, tendo a esperança de que o futuro será melhor? Que Deus te ajude nesse momento de angústia, de dificuldade. Coloque o seu coração diante de Deus, busque a Deus, enfrente os medos do seu coração. Se lembre da maneira correta daquilo que Deus fez, porque Ele é o mesmo Deus que continuará fazendo. E nunca tire os olhos da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos que estão aqui, a você que está no seu lar. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você neste momento. Ó Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. É a semelhança de Asaf, Senhor. Queremos reconhecer que nós estamos passando por uma situação complicada. Essa quarentena, tantas coisas que vimos e já não vemos, muitos dispersos, mas nós colocamos isso diante do Senhor, nós buscamos ao Senhor. Nós também, Pai, buscamos do Senhor força para enfrentar o nosso coração. Não é fácil enxergar o que há dentro dele. É tão difícil que o Senhor mesmo disse que o coração é o que há de mais enganoso. Mas ajuda-nos, Senhor, a enfrentar os medos mais profundos da nossa alma, as indignações mais profundas do nosso ser, que não te agradam, mas que devemos colocar diante do Senhor para que o Senhor nos sare. Nos ajude a olhar para os teus feitos, Senhor, lembrar dos tempos passados, não com tristeza, mas louvando a Deus por tudo aquilo que passamos e tendo a convicção de que podemos ter esperança para aquilo que virá. Nos ajude, Senhor, a nunca, jamais tirar os olhos da cruz de Cristo. Que nenhuma ideologia dessa terra, que nenhuma teologia, seja ela qual for, tente nos tirar dessa base, dessa âncora, que é crer que Jesus veio em carne, no momento da história específico. E isso passaremos para as outras pessoas. Nós te glorificamos, Senhor, pela UMP, pela UPA,
por este trabalho aqui realizado. Que o Senhor recompense a cada um dos teus filhos que trabalham, os teus filhos que participam, os pastores que estão supervisionando. Ó Deus, que o teu nome seja e continue sendo exaltado. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.